Pessoal, então, ó, vamos começar a nossa live, certo? Resolvendo as questões da lista 1, certo? Se vocês quiserem priorizar alguma questão, beleza. Mas eu estou começando aqui com a primeira questão que eu acho interessante, e mesmo outras questões que porventura não dê tempo a gente resolver, a gente pode resolver em outras lives, ou se vocês depois quiserem tirar essa dúvida comigo por e-mail, eu posso também esclarecer, tá certo? Mas vamos ver até as 4h30, o que é que a gente consegue resolver de questões e tirar dúvidas, tá certo? Beleza, olha só, então, especificamente nessa primeira questão, que é uma questão de módulo, né? Ok? Então, vejam aí, ó, seria, pessoal, o módulo de x ao quadrado menos 5x sobre 2, menos 1/4 igual a 5/4. Então, a gente já viu aqui, quando o módulo é igual a um número, esse número deve ser positivo, é o que acontece aí, 5/4, certo? Se acontecer do módulo for igual ao número, então o que está dentro do módulo é igual ao número, ou o que está dentro do módulo é igual a menos o número. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, vejam bem, ó, vejam bem. Eu vou colocar assim, ó, pessoal. Então, certo? Então, vem que, certo? A nossa primeira solução seria, pessoal, o que está dentro do módulo, x ao quadrado, menos 5x sobre 2, menos 1/4, é igual a 5/4. Já que a outra solução seria isso aqui igual a menos 5/4. Então, de início, nós vamos resolver a primeira solução, encontrar valores de x que satisfazem essa equação, não é isso? Então, vejam aí, pessoal, um detalhe interessante aqui, não sei como é que vocês estão pensando a questão, se vocês quisessem passar os 5/4 para cá, ficar menos 5/4, também dá certo, tá bom? Mas eu acho o seguinte, ó, como a gente tem denominadores aqui, ó, aqui é 1, né? Diferentes de 1, 2 e 4, mais o 4 divide 2, então o MMC entre 4 e 2 é 4, certo? Isso facilita muito, né? Aqui, ó, o MMC, certo? Entre 2 e 4, porque 4 divide 2, certo? Então é 4. Então eu acho bem mais interessante, pessoal, que a gente já tire logo o MMC, ok? E aí a gente só vai ficar com os numeradores e a gente vai poder resolver essa equação de uma forma mais tranquila, certo? Ok, ó, então, ó, 4 dividido por 1 aqui, ó, 4 vezes x, ó, dá 4x ao quadrado. 4 dividido por 2, ó, 2 vezes 5 aí fica menos 10x, né? Por causa do sinal, tá certo? E menos, ó, 1, porque 4 dividido por 4, ó, dá 4 vezes 1 dá 1. Aqui, ó, 4 dividido por 4, 1 vezes 5, ó, 5, ok? E aí eu cancelo, ó, os denominadores. Vejam só, a gente vai ficar com 4x ao quadrado, menos 10x menos 1, igual a 5. Então, ó, 4x ao quadrado, menos 10x, menos 1, menos 5, ó, igual a 0. Veja que o 5, que positivo, né, ele passa para o lado esquerdo com um sinal negativo, né, invertendo o sinal. Então, a gente vai ter, ó, 4x ao quadrado, menos 10x, menos 6, igual a 0. Vejam, pessoal, ó, todos os termos dessa equação do segundo grau são pares. Então, a gente pode dividir por 2. Também facilita, né? Facilita. Então, ó, dividindo por 2. Então, a gente vai ter, ó, lá, 4 sobre 2, ó, 2x ao quadrado, o 10 sobre 2, ó, menos 5x, e o 6 sobre 2, menos 3, igual a 0. Reparem, ó, equação do segundo grau, a gente tem os valores, ó, de A, B e C, eu já vou fazer direto, tá certo? Então, ó, vejam aí, ó, só para vocês terem a ideia, ela é isso aqui, né, menos B mais ou menos, ó, seria o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, sobre 2A, só para recordar aí a vocês, eu já vou fazer direto, tá bom? Então, ó, reparem, ó, o B é menos 5, né? Não é isso? Ó, A, B e C, certo? Então, o B é menos 5, então ficaria menos 5, mais ou menos, raiz de, ó, B ao quadrado, mais o B é menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos, ó, 4, vezes o A, ó, o A é 2, certo? Vezes o C, ó, que é menos 3, certo? Ok. Dividido, pessoal, por 2A, mais o A é 2, né? Então, 2 vezes 2, ok? Já coloquei direto, né? Valores de A, B e C, para a gente encontrar o valor de x, né? Na equação. Então, veja, ó, o menos por menos dá mais, fica 5 mais ou menos. Raiz de menos 5 ao quadrado, ó, dá 25. Aqui, vejam, ó, tem dois sinais negativos aqui, ó, menos por menos, ó, dá mais, ok? 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, certo? Dividido por 4, ok? Então, a gente terá, ó,
x igual a 5 mais ou menos, raiz, 25 mais 24, 49 sobre 4. X igual a 5 mais ou menos, a raiz de 49 é 7. Já coloquei também, né? 7. Muito bem. Então, a gente vai ter, pessoal, um x', olha lá, sendo 5 mais 7 sobre 4, certo? Então, a gente vai ter, pessoal, 12 sobre 4 é igual a 3. Primeira solução, 3. Segunda solução, x duas linhas, ó. 5 menos 7 sobre 4, menos 2 dividido por 4. Veja aí, pessoal, o menos 2 dividido por 4, a gente tem no numerador o número par, que é 2, e no denominador o número par, que é 4. Dá para a gente simplificar por 2, fica melhor, né? Ok? Muito bem, pessoal, então dá menos meio, certo? Conclusão, ó, conclusão. Nessa primeira alternativa que a gente tem, nessa primeira equação que a gente montou, x ao quadrado menos 5x sobre 2 menos 1/4 igual a 5/4, nós temos duas soluções, certo? Nós temos menos meio e 3. Falta agora a gente encontrar a segunda equação, né, pessoal? Que é x ao quadrado menos 5x menos 1/4 igual a menos 5/4. Tá bom, pessoal? Eu vou dar aí 2 minutinhos, vocês podem ir copiando, e se tiverem alguma dúvida, dentro de 2 minutinhos, eu já apago e a gente já começa a resolver a parte negativa. Então, até agora nós temos duas soluções, né? Menos meio e 3, tá bom? 2 minutinhos, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem tirar aí, tá bom? Vê só, pessoal. Resolvemos, então, essa primeira equação. Vamos agora priorizar, certo? Para a gente resolver a segunda, tá certo? Então, vejam só, para a segunda, vejam aí que o sinal agora vai mudar, não é isso? Vejam só, eu vou colocar aqui, ó, para vocês irem acompanhando, ó, 2, ó, a equação é o que está dentro do módulo, né, ó, x ao quadrado menos 5x menos 2 menos 1/4, ó, igual agora, ó, a menos 5/4, não é isso? Sinal negativo. Vejam que a resolução aqui, ó, pessoal, ó, menos 5, ok? A única coisa que vai alterar, né? Porque o MMC permanece entre 2 e 4, tranquilo, certo? Ó, fica sendo 4. Vejam que as contas são as mesmas, ó, 4 dividido por 1, 4 vezes x ao quadrado, ó, 4x ao quadrado. 4 sobre 2, 2 vezes 5, ó, dá menos 10. 4 sobre 4, 1 vezes 1 dá 1. 4 sobre 4, 1 vezes menos 5, ok? Que dá menos 5. Vejam então, viu, pessoal? Que quando eu corto 4, ó, repara, não esqueceu, a importância agora aqui não é mais 5 e sim menos 5. De tal forma, pessoal, que quando você passar o menos 5 para o outro lado, ó, fica mais 5. Concordam? Muito bem. Fazendo isso, ó, só nessa linha aqui de baixo é que vai alterar, né? Porque na primeira equação a gente tinha menos 1, menos 5. Agora a gente tem menos 1, mais 5, certo? No caso, 4. Ok? Muito bem. Então, a equação ó, seria essa que sobrou. 4x ao quadrado menos 10x mais 4. Como todos os termos são pares, a gente simplifica por 2. Então, a bem da verdade, né, pessoal? Ó, só vai alterar esse termo aqui, ó. Vai ficar mais 2. Vejam lá. Ó, 4 sobre 2, ó, 2x ao quadrado, menos 10 sobre 2, ó, menos 5. E 4 dividido por 2, ó, 2. Certo? Muito bem. Então, ó, eu vou apagar aqui, ó, esse pedaço final para a gente encontrar os outros valores, né? Ok? Já que a gente já sabe que, pessoal, menos meio e 3 são soluções da nossa primeira equação. Vamos ver agora, vamos lá, para resolvendo a segunda, então, ó, ficará a equação de segundo grau, 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Então, vamos lá. Ó, o B permanece sendo menos 5. Aí você menos 5, mais ou menos, raiz de menos 5, ó, ao quadrado, certo? Vamos lá. Menos 4 vezes, o A foi 2, certo? E o C, pessoal, 2 também. Não é isso, ó? Vejam lá, ó, é A, B e C, ó, o A2, o B menos 5 e o C2. Ok, dividido, pessoal, por 2 vezes A, mas o A é 2, né? 2 vezes 2. Então, vai ficar x igual a 5, mais ou menos, raiz, ó, menos 5 ao quadrado, pessoal, 25, certo? Menos 16, né?
sobre 4. O 16, pessoal, foi 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, certo? Então, o x vai ficar, pessoal, 5, mais ou menos, o 25 menos 16, ó, 9, sobre 4. X igual a 5, mais ou menos, 3, sobre 4, certo? Reparem, pessoal, como na nossa primeira equação a gente tinha x' e x duas linhas, aqui ó, já serão outras soluções. Então, eu vou chamar de x 3 linhas e x 4 linhas, certo? Para não ficar semelhante à primeira equação, né? Então, repare, ó, o x agora não seria linha, né? Seria 3 linhas, porque é a terceira solução, né? E seria, ó, 5 mais 3, certo? Sobre 4, ó, 8 sobre 4, a solução 2, ok? E o x 4 linhas, pessoal, que seria a quarta solução, ó, 5 menos 3 sobre 4, 2 sobre 4, como você tem dois termos pares, né, no numerador e denominador, 2 dividido por 2, ó, dá 1, e 4 sobre 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, reparem, ó, as soluções para a segunda equação é 2,5. Vejam que pessoal, para a primeira equação, certo? Era menos meio e 3, certo? Então, eu vou colocar aqui embaixo, vejam aí, ó, solução. Reparem, ó, eu estou colocando menos meio primeiro, porque geralmente a gente faz as soluções da parte menor para a maior, certo? Então, menos meio, como é um termo negativo, eu já coloquei primeiro. Vejam que, ó, o próximo número é meio, concordam? Depois, ó, vem 2, e a última, vejam que uma das soluções lá, na primeira equação, era o 3, né? Então, as soluções são, ó, menos meio, meio, 2 e 3, onde, pessoal? Onde as soluções, ó, menos meio e 3 foi da nossa primeira equação. E as soluções aqui, ó, meio e 2, agora, né, da nossa segunda equação. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vamos dar um minuto aí, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente já passar para a segunda questão, tá certo? É isso aí, pessoal. Pessoal, e outro detalhe interessante é que toda essa aula, tudo aqui está sendo gravado, e também todo esse material vocês vão estar lá, eu vou postar lá no Avamoodle, e vocês podem, de repente, também rever tudo isso, né, analisar cada questão, tá certo? Ok, segunda questão, pessoal. Ó, o módulo de x ao quadrado mais 2x menos 2 é igual ao módulo de x ao quadrado menos x menos 1. Ok, quando um módulo é igual a outro módulo, há sutilezas, né? Porque o que está dentro de um módulo é igual ao que está dentro do outro, e o que está dentro do módulo é igual ao que está menos dentro do outro. Ok? A bem da verdade, pessoal, quando um módulo é igual a outro módulo, a gente tem as mesmas concepções que a gente tem de um módulo igual a um número, certo? Então, vejam só, o que eu falo é o seguinte, ó, a primeira concepção, ó, o que está dentro de um módulo, ó, x ao quadrado mais 2x menos 2 é igual a x ao quadrado menos x menos 1, essa é a primeira concepção. Vamos colocar a segunda concepção aqui, pessoal, ó, vou colocar desse outro lado, certo? Segunda concepção, x ao quadrado mais 2x menos 2, pessoal, é menos x ao quadrado menos x menos 1. Ó. Vejam lá. Então, ó, quando um módulo é igual a outro módulo, o que está dentro de um módulo é igual ao que está dentro do outro, essa equação aqui está tranquila. Ou se não, ó, o que está dentro de um módulo é igual a menos o que está dentro do outro. Certo? De certa forma, ela lembra essa concepção, né, de quando um módulo é igual a um número positivo, certo? Vamos resolver as duas concepções no quadro, eu acho que talvez vai ficar interessante assim. Então, ok, ó, vejam aí, pessoal, vejam aí, ó, como a gente tem x ao quadrado de um lado e do outro, ó, a gente pode cancelar, ok? Muito bem, sobrou aqui, ó, 2x, certo? Muito bem, ó, tem menos x, passa mais x, ok? Sobrou lá do outro lado, ó, menos 1, mas eu tenho que passar o menos 2 para o outro lado, ó, passo como mais 2. Então, ó, 2x mais x, ó, 3x. Menos 1 mais 2 é como se fosse 2 menos 1, ó, 1. Não é isso? Muito bem. Então, ó, 3 vezes x é igual a 1, então x é ', né? Porque o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, esse x igual a 1/3 é a minha primeira solução. É como se fosse o meu x'. Vamos então para a segunda equação. O que está dentro de um módulo é igual a menos o que está dentro do outro. Então ficaríamos, pessoal, com
x ao quadrado mais 2x menos 2, igual a menos x ao quadrado. Ó, vejam os sinais, ó, menos x ao quadrado, menos pelo menos aqui, pessoal, ó, mais x, e menos pelo menos, ó, mais 1. Vejam que o menos, a bem da verdade, ele multiplica os sinais de todos os termos, né? Aqui a gente está aplicando a propriedade distributiva, não é isso? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Ó. Agora não vai dar para a gente cancelar o x ao quadrado, ó, porque os sinais são diferentes. Se são diferentes, eu vou passar todo mundo para um lado só, porque é a equação do segundo grau, certo? Então a gente vai ficar, ó, com x ao quadrado mais x ao quadrado, porque era esse menos aqui, passou mais 2x, pessoal, menos x, ó, porque era mais x, passou menos x, e menos 2, menos 1 igual a 0. Veja, ó, que era menos 2, mas aqui estava menos 1, desculpa, estava 1, passou menos 1, né? Então, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2x menos x, ó, x, menos 2 menos 1, dá menos 3, igual a equação de segundo grau. Vamos resolver. Eu já vou resolver direto, tá bom, pessoal? Ó, o b é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 1, mais, pessoal, eu estou colocando mais porque é b ao quadrado menos 4ac, mas vejam que o a é 2, ó, então 4 vezes 2 dá 8, mais o c é menos 3, ó. Então, como é menos 3, vai ficar mais, né? 8 vezes 3, 24. Então, vai dar 1 mais 24. Sobre, pessoal, 2a, como o a é 2, então 2 vezes 2, 4. Em casa, vocês revisem, vejam tudo direitinho, tá certo? Ok. Então, a gente vai ficar ó, com menos 1, mais ou menos 1 mais 24, raiz de 25, sobre 4. X igual a menos 1, mais ou menos. A raiz de 25 é 5, sobre 4. Ok, vejam só, pessoal, para eu não colocar x' e x duas linhas, vejam que essa aqui já foi a primeira solução. Então, não seria um x' e x duas linhas, seria um x duas linhas e um x três linhas. A bem da verdade, essa equação vai ter 3 soluções, ok? Então, vejam aqui, ó, ficaríamos então com x duas linhas sendo menos 1 mais 5 sobre 4, ó, daria 4 sobre 4, dá unidade, né? Dá 1. Então, o que ele está falando aqui, pessoal, é que 1 seria a solução dessa equação, ok? Muito bem. E o x, 3 linhas, pessoal, será menos 1 menos 5 sobre 4, será menos 6 sobre 4. E aí, pessoal, a gente simplificando por 2 aqui, ó, dá menos 6 sobre 2, dá menos 3, 4 sobre 2, dá 2. Vejam aí, pessoal, as soluções, ó, aquilo que eu falei para vocês, geralmente a gente expõe as soluções matemáticas do menor termo para o maior. Então, aqui o menor, já que esse termo é negativo, a gente já coloca ele aqui, ó, menos 3 meios. Veja que depois, ó, vem 1/3, tá certo? 1/3 e 1, não é isso? Está aqui, ó, são 3 soluções. Menos 3 meios, 1/3 e 1. É isso aí, pessoal, certo? Um minutinho aí para vocês, quaisquer dúvidas, vocês falam para mim, tá bom? Pessoal, então, vejam só, agora seria módulo de x ao quadrado mais 5x menos 5, certo? Igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Vejam aí agora que a gente tem um módulo, certo? Igual a uma função, não mais a um número, ou não mais igual a outro módulo. Essa questão está interessante, é porque o módulo é igual a uma função, certo? Então, conforme vocês viram aí nas aulas aí gravadas, né, nas videoaulas, né, quando acontece isso, primeiro eu devo garantir que minha função seja maior do que 0, e aí, garantindo isso, eu volto a aplicar as condições de quando meu módulo é igual a um número positivo, certo? Então, veja a sutileza, vejam a sutileza, ó. O que eu falo, pessoal, é o seguinte, ó, de início, certo? De início, x ao quadrado menos 4x menos 5 deve ser maior do que 0, certo? Deve ser maior do que 0. Ou se vocês ainda quiserem, né, ou maior ou igual a 0, né, porque mesmo sendo 0, ainda é possível que a gente resolva o módulo, que não pode ser um número negativo, né? Então, maior ou igual a 0, certo? Então, x ao quadrado menos 4x menos 5, pessoal, deve ser maior ou igual a 0, ou seja, essa função deve ser positiva. Quando a gente garante isso, veja um detalhe, ó, tá certo? Então, certo?
vem que, certo? Então, vem que. Vejam só. Na primeira, pessoal, na primeira solução, certo? Na primeira solução, vejam, certo? Quando eu garantir que essa função é positiva, então, o módulo fica igual a um termo positivo. Então, o que está dentro do módulo, x ao quadrado mais 5x menos 5, não é igual ao próprio número positivo, x ao quadrado menos 4x menos 5. Estão vendo? Mas para que eu pudesse, pessoal, chegar aqui na minha primeira equação, certo? Reparem que eu tive que garantir que, pessoal, o lado direito da minha equação modular, já que ela é uma função, ele deve ser positivo. Deve ser maior ou igual a zero. Isso é importante porque quando eu encontrar minhas soluções, no caso aí a primeira equação, certo? Quando eu coloquei, x ao quadrado mais 5x menos 5 igual a x ao quadrado menos 4x menos 5, a solução que eu encontrar aqui, pessoal, eu devo voltar para a minha função e garantir se é maior do que zero. Olha a sutileza. Então vejam, pessoal, que, a bem da verdade, essas três situações que eu coloquei na lista de equações modulares, elas refletem o universo das equações modulares. Ou o módulo é igual a um número positivo, ou o módulo é igual a outro módulo, ou o módulo é igual a uma função, certo? Que é esse caso que a gente está resolvendo. Se acontecer esse caso, que eu acho mais sutil, que o módulo seja igual a uma função, a gente tem que garantir que essa função seja positiva. Muito bem. Então, resolvendo então, pessoal, o que está dentro do módulo é igual agora à função, no caso, positiva. Repare, se isso acontecer, x ao quadrado aparece de um lado e do outro, eu posso cancelar, certo? A gente fica agora com 5x mais 4x, pessoal, certo? Igual a menos 5 mais 5, concorda? Porque 5x está menos 4x, passa mais, está menos 5 aqui, passa para o outro lado, mais 5. Muito bem, então 5x mais 4x, 9x, menos 5 mais 5, dá 0, né? A bem da verdade, menos 5 com menos 5, a gente poderia cancelar. Então, o x é 0 sobre 9. Ora, 0 dividido por 9, é 0, certo? Muito bem. Quando a gente acha o x igual a 0, a gente agora tem que voltar para a função, pessoal, e garantir se isso daqui, com o x sendo 0, se essa função é maior ou igual a 0. Olha que sutileza. Para ver se o 0 é solução, se serve ou se não serve, certo? Ok, eu vou ser claro aqui com vocês, substituindo x igual a 0, tá certo? Vamos colocar assim, pessoal, na função, x ao quadrado menos 4x menos 5, certo? Tem-se. Veja a sutileza, A função x ao quadrado menos 4x menos 5 é a que aparece depois da igualdade, certo? Muito bem. Vamos substituir. Aqui, vou colocar ela aqui, x ao quadrado menos 4x menos 5. Onde tem x, eu ponho 0, né? Já que a solução seria 0, tá certo? Então, ficaria, pessoal, ficaria igual, né? Igual. X ao quadrado, eu vou colocar aqui, ficaria 0 ao quadrado, menos 4x menos 4 vezes 0, menos 5. Concordam? X é 0, né? Então, x ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes x, mas o x é 0, eu botei, 4 vezes 0, menos 5, menos 5. Repara, esses dois termos aqui, são 0, concordam? Só sobrou menos 5, isso aqui é igual a menos 5. Mas, pessoal, a gente já viu, a função tem que dar um valor positivo, tá certo? Aí você coloca aqui, coloque assim do lado, negativo, deu um valor negativo, tá certo? Aí você coloca aqui, então, x igual a 0 não serve, não é solução, certo? Olha que beleza, Ok, pessoal? Muito bem, Aí coloquem assim, porém, ainda temos que, certo? Ainda temos que. Reparem, isso daqui, certo? Onde a gente disse que o x igual a 0 não serve,
Ó, vou até colocar aqui, pessoal, ó, aqui, ó, não serve. Não serve. Isso aqui, o x igual a zero, não é solução. Se vocês quiserem até passar um x assim, ó, não serve. A gente já provou que não serve. X igual a zero não é solução. Mas vejam, vejam, pessoal, porém, ó, ainda temos que, ó, a gente ainda tem a segunda equação, né? Essa daqui foi a primeira, né? Certo? Quando a gente disse que a função é positiva, certo? Então, o módulo ficou igual a um termo positivo. Quando o módulo é igual a um termo positivo, o que está dentro do módulo é igual ao termo positivo e o que está dentro do módulo é igual a menos o termo. Então, aqui, ó, a segunda, pessoal, equação seria o que está dentro do módulo, ó, x ao quadrado mais 5x menos 5, é igual a menos a função, menos x ao quadrado menos 4x menos 5. Já que eu garanti que essa função é positiva. Não é interessante? Não é sutil, pessoal? Não é sutil? Então, vejam aí, ó, vai ficar ó, x ao quadrado mais 5x menos 5, pessoal, igual a menos x ao quadrado, ó, menos por menos mais 4x, menos por menos mais 5. Vejam, pessoal, que o menos, conforme eu já expliquei para vocês, ó, diante de um parêntese, né, ele multiplica todos os termos desse parêntese, né? Propriedade distributiva. Então, ó, repara, o menos x ao quadrado eu passo para o outro lado, ó, fica x ao quadrado, mais 5x menos 4x, ó, tá mais 4x, passa menos, fica menos 5, ó, tá mais 5, passa menos 5, igual a zero. Vai ficar, pessoal, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, 5x menos 4x, pessoal, x, e menos 5 dá menos 10 igual a zero. Vejam só, eu já vou colocar aqui direto, hein? Que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Já vou colocar direto. O b é 1, né? Então fica, ó, menos 1, mais ou menos, raiz de 1 ao quadrado, ó, 1, mais, é 4 vezes 2, 8, mais 8 vezes 10, 80. Vejam que é mais, porque é menos 4ac, né? Fica o menos com esse menos 10 aqui, ó, fica mais 80, certo? Sobre 4, pessoal, porque é 2A. Como o A é 2, né? Ok? Então, fica 2 vezes 2. Vamos ver, pessoal, se dá para a gente colocar aqui. Eu acho que vai dar, ó, menos 1, mais ou menos, raiz de 81 sobre 2. Vai ficar menos 1, mais ou menos 9 sobre 2. Muito bem. Então, vejam aí, ó, vejam aí. Aquilo que eu já falei para vocês, esse x igual a zero aqui foi a minha primeira solução. Não serviu. Agora a gente tem mais duas soluções. Então seria um x duas linhas e um x três linhas, né? Bora ver. Ó, o x duas linhas, pessoal, vai ficar menos 1 mais 9 sobre 2, ó. 8 sobre 2 vai dar 4, pessoal. Vai dar 4, certo? E, pessoal, a outra... Desculpa, pessoal, aqui, ó, o denominador é 4, né? Eu coloquei 2, não é isso? É 4 o denominador, certo? Só colocando aqui, ó. Certo? A bem da verdade, a divisão, pessoal, é 8 sobre 4, né? 2, não é isso? 2. E a outra, pessoal, é menos 1 menos 9 sobre 2, ó, dá menos 10 sobre 4. Vamos simplificar por 2 aqui, tá bom? Vai ficar menos 5 meios, ok? Então, pessoal, encontramos 3 soluções. A 0, né? 2 e menos 5 meios. O 0, a gente viu que a função ficou negativa, não serve. O que a gente tem que verificar agora é se 2 e menos 5 meios torna a função negativa. Se tornar, não servem também. Às vezes pode acontecer da solução ser o vazio, tá bom? Vamos ver agora, pessoal. Eu vou apagar só esse primeiro lado, tá bom? Vou colocar aqui em cima, pessoal, ó. Eu vou colocar assim, ó. Lembrando, né? Lembrando que, certo? Que x ao quadrado menos 4x menos 5 deve ser maior ou igual a zero, ou seja, deve ser positivo, tá certo? Então, vejam a solução 2. Eu vou colocar assim, pessoal. Para x, certo? Igual a 2,
ok? Que no caso é a nossa segunda solução, que é o nosso x duas linhas, né? Eu já estou colocando x igual a 2, que foi essa solução que a gente encontrou. Vamos substituir, ó. Tem que ser x ao quadrado menos 4x menos 5, tem que dar maior ou igual a zero. Então vamos lá, ó, x ao quadrado, então ficaria ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 5, ok? Mas, ó, 2 ao quadrado é 4, pessoal, então 4 vezes 2, ó, menos 8, menos 5. Amigos, ó, reparem, pessoal, 4 menos 8 é menos 4, menos 5 é menos 9. Menos 9, pessoal. Se deu menos 9, a solução foi menor do que zero, certo? Aqui, ó, menor do que zero. Não serve, não serve. Tem que dar uma solução positiva, ok, pessoal? Tem que dar uma solução positiva. Então, eu venho aqui, ó, reparem. Aqui, ó, esse 2 aqui, ó, também, se vocês quiserem passar um xzinho aqui nele, ó, não serve, certo? Vamos para outra solução, pessoal. Ó, para a solução lá, x 3 linhas, foi menos 5 meios, não é isso? Ok, vamos lá. Ó, x ao quadrado, então ficaria menos 5 meios ao quadrado, menos 4 vezes x, que é menos 5 meios, ok? Eu vou colocar assim entre parênteses, pessoal, para quando você estiver estudando, você lembrar. Menos 5, certo? Ok. Eu vou colocar a solução aqui embaixo, pessoal, para ficar melhor, tá certo? Fica melhor para vocês enxergarem. Então, ó, menos 5 meios ao quadrado, ó, pessoal, como o sinal é negativo, fica positivo. Você tem que elevar tanto o numerador como o denominador ao expoente, certo? Então, fica 5 ao quadrado, ó, 25. 2 ao quadrado, ó, 4, certo? Reparem aqui, ó, menos pelo menos, tem um jogo dos sinais, ó, mais, dá até, pessoal, para a gente simplificar aqui, ó, o 4 pelo 2 aqui, ó, que dá 2. Fica 2 vezes 5, ó, 10, mais 10, né? Ok? Esse menos 4 vezes menos 5 sobre 2. Também dá, pessoal, se você quiser para fazer, ó, menos por menos, ó, mais, 4 vezes 5, 20, dividido por 2 dá 10, é a mesma coisa, certo? Menos 5, né? Que foi o que sobrou. Muito bem, pessoal. Repara, ó, a fração é 25 quartos, certo? Mas, ó, 10 menos 5 dá 5, positivo. Então, fica 25 quartos mais 5. Isso aqui é um número misto, ó, pessoal. Basta multiplicar o denominador pela parte inteira. 4 vezes 5, 20, mais 25, ó, 45 sobre 4. O que é importante aqui, não é um número, o importante é que seja positivo. 45 sobre 4, ó, é maior do que zero. Opa, então serve. Então serve. Certo? Vejam então, pessoal, vejam então, que a única solução que serviu foi, eu vou até colocar aqui, ó, uma seta aqui, pessoal, ó, a única que serviu foi menos 5 meios, certo? Porque a gente teve como solução x igual a 0, não serviu, x igual a 2, não serviu, somente x igual a menos 5 meios foi que serviu, porque a função, quando a gente substituiu o valor de x na função, ela ficou positiva, que é o que importa, quando o módulo é igual a uma função. Eu acredito, pessoal, que essa espécie de questão aqui é a melhor espécie de questão que a gente tem quando a gente está resolvendo equações modulares, né? Ok, pessoal, então, ó, finalmente, ó, a única solução possível é menos 5 meios, que foi o que a gente provou, né? Porque as outras duas não servem. Muito bem, pessoal, dá aí uns 2 minutinhos para vocês terminarem aí de copiar, tá? E qualquer dúvida, vocês coloquem aí, escrevam que eu vejo, tá bom? Ok, pessoal, ok. Vamos lá. Olha só, na quarta questão, a gente tem agora, pessoal, se as 3 primeiras envolveram esse assunto chamado equação modular, agora nós temos o assunto inequação modular, tá certo? Então vejam, ó, a questão diz que módulo de x ao quadrado menos 5x mais 5 é menor do que 1, certo? Então vejam, ó, só recordando para vocês, pessoal, as propriedades modulares, no caso específico são 2 propriedades modulares que envolvem as inequações modulares, né? Quando o módulo de x é menor ou igual a A, então
o teu x está entre menos a e a, e quando o módulo de x é maior ou igual a né? O x é menor ou igual a a, ou x é maior ou igual a a. Especificamente, pessoal, especificamente, ó, quando módulo de x é menor ou igual a, ou seja, ó, o módulo de x é o módulo de qualquer coisa, é menor ou igual a. Vejam, ó, o a é o que está depois do sinal, né? Então, no caso, ó, o meu a é o 1, não é isso? É o que está após o sinal. Se acontecer, pessoal, repara que a propriedade já te dá, já a tua solução, é incrível isso. Quando o módulo de x é menor ou igual a a, então x, que é o que está dentro do módulo, está entre menos a e a, certo? Então, a solução já está dada, ok? Vejam, ó, reparem, se módulo de x é menor ou igual a a, então x, que é o que está dentro do módulo, ó, está entre menos a e a é o que aparece após o sinal. Então, vamos lá. Logo, certo? Logo vem que. Vamos lá, aplicando a questão. Perceba, ó, quem é a? A é o que está após o sinal, ó, então é 1, certo? Muito bem. O que a solução te diz, pessoal, é que o teu x, certo? Que é o que está, ó, dentro do módulo, que no caso seria, ó lá, x ao quadrado menos 5x mais 5, ele estará, pessoal, ó, repara, entre menos a e a. Mas o seu a é 1, então ele estará entre menos 1 e 1. Veja a sutileza da questão. Veja a sutileza da questão, pessoal, certo? Então, ó, reparem que, ó, entre menos a e a, mais o a é 1, ó, menos 1 e 1, certo? O seu x, ó, é o que está dentro do módulo. A questão é x ao quadrado menos 5x mais 5. É tudo isso aqui, ó. Aí eu coloquei, ó, o que está dentro do módulo. Vejam, pessoal, como aparecem dois sinais, a gente tem que ter duas inequações, certo? Então, vejam aí, veja a beleza da questão, viu? A gente tem que ter, ó, essa inequação primeira, menos 1 menor do que x ao quadrado menos 5x mais 5. Deixa eu ver se dá para colocar aqui de vermelho, pessoal. Olha só. Essa outra aqui, ó, essa daqui, ó, repara. Certo? Porque envolve o outro sinal. X ao quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1. Certo? Muito bem, pessoal. Aí o que é que eu vou fazer, ó, pessoal? Vejam só, eu já vou colocar aqui, ó. Desta forma, vou colocar aqui. Teremos, vejam só. Teremos, pessoal, a primeira inequação, que seria, ó, o que está de preto, ó, menos 1 é menor do que x ao quadrado menos 5x mais 5, tá certo? Vamos resolver só essa primeira inequação aqui, para depois resolver a segunda inequação. Muito bem, ó. Geralmente, pessoal, quando nós resolvemos inequações, a gente coloca o termo em x vindo primeiro. É uma forma clássica em matemática, certo? Então, ó, se menos 1 é menor do que esse termo daqui, então esse termo é maior que menos 1. Basta inverter os termos, só isso, tá certo? Então fica assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 5, ó, é maior que menos 1, certo? Ok? Eu só fiz inverter os termos. Muito bem. Após fazer isso aí, pessoal, vejam, ó, eu tenho que passar o menos 1 para o outro lado, né? Então ficaria x ao quadrado menos 5x mais 5 mais 1 é maior do que zero. Concordam aí? Ó, tá menos 1, passa mais 1. Então eu fico com x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que zero. Isso é fundamental, pessoal, quando eu chego nesse nível nas inequações, quando eu digo que é maior do que zero ou que é menor do que zero, porque aí eu vou garantir, ó, se, certo? Essa função aqui é maior do que zero, ela deve ser positiva. Isso aqui é muito importante, pessoal, para quando nós encontrarmos, a gente desenhar a nossa parábola, certo? Então, veja, ó, o sinal tem que ser positivo. Muito bem. Então, para se resolver uma inequação do segundo grau, ó, primeiro eu acho o A, que está tranquilo aí, ó. O A aqui, ó, é 1, né? O A é o número que está ligado a x ao quadrado. É 1, certo? Mas é positivo ou negativo? Não, 1 é positivo. Então, se é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Já botei aqui, ó, certo? Depois, pessoal, você encontra as raízes, agora, da sua equação do segundo grau. Tá certo? Porque, veja, ó, você tem uma função do segundo grau, tá certo? Aqui, ó, limitada pelo sinal, certo? Mas agora você vai encontrar as raízes da sua
equação do segundo grau. Então, ó, a minha equação do segundo grau é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, tá bom? Só da sua equação do segundo grau. Muito bem, ó. Eu vou colocar direto aqui, hein, pessoal? Vai ficar 5 mais ou menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, ó, pessoal, dá 24 sobre 2. X é igual, pessoal, a 5 mais ou menos, ó, raiz de 1, porque 25 menos 24 é 1, certo? Sobre 2. X é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, vejam aí, pessoal, eu vou ter, ó, um x' sendo 5 mais 1 sobre 2, ó, 6 sobre 2 vai dar 3, certo? E x duas linhas, ó, 5 menos 1 sobre 2, 4 sobre 2, que vai dar 2. Muito bem. Então, pessoal, ó, para a gente encontrar a nossa primeira solução, que a gente chama de S1, certo? Ok? De S1. Vejam, ó, a gente coloca as raízes, no caso, 2 e 3. 2 e 3, certo? Vejam, pessoal, como o sinal aqui, ó, não está maior ou igual. Estão vendo? Maior ou igual, certo? Não está. Né? Ele já veio como menor, né? Então, a gente tem que colocar, lembram, as bolinhas devem ser abertas, porque não envolvem nem o 2, nem o 3, né? O igual é que garante isso, é melhor que as bolinhas sejam abertas. Melhor não, o correto, né? Muito bem, mas vejam, seria 2 e 3, certo? Mas vejam outro detalhe, pessoal, a gente já viu, ó, que a parábola tem a concavidade voltada para cima, aí você passa aqui a parábola, certo? Aqui, ó, certo? Ó, repara, ó, esse risco que eu coloquei aqui, pessoal, essa linha, ela é exatamente a abscissa. O que está se garantindo na questão, pessoal, é que o que está acima do seu eixo X, ó, é positivo, ó, estão vendo? Positivo. O que está abaixo do eixo, ó, é negativo. Acima, ó, passou de 3, é positivo. Com isso daqui, ó, certo? Eu posso esboçar a minha solução 1, ó. Vejam lá, vou trazer aqui, ó. Ela seria o 2 aqui, certo? Aqui, ó, aberto. Aberto porque o sinal não é menor ou igual, tá bom? E o 3. Muito bem, ó. O que interessa para a gente, quais são os sinais? Está aqui, pessoal, ó. Por isso é que foi importante, ó, no maior do que 0, a gente já saber que só os sinais positivos nos interessam, ó. Então, está aqui, ó, a minha solução 1, pessoal, ela é, pessoal, à esquerda do 2 e à direita do 3, certo? Isso daqui, pessoal, é a minha solução 1. Eu agora tenho que fazer a solução 2, certo? Ok? Então, assim, vou dar um minutinho para vocês aí, se estiverem copiando, certo? E analisarem direitinho. Agora, e já podem até, se quiser, pessoal, já esboçar a solução 2, ó, porque eu fiz menos 1 menor do que x ao quadrado menos 5x mais 5, estão vendo? Que é a parte preta. Agora eu vou fazer a vermelha, ó. X ao quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1. Aí vou encontrar a solução 2 e fazer a interseção. É essa daí. Essa é a ideia, certo? Ok, pessoal, dá mais um minutinho para vocês, certo? Pessoal, vamos então encontrar a solução 2. Vejam aí que a solução 1, então olha lá, a esquerda do 2 e a direita do 3, certo? Vamos encontrar pessoal, a solução, no caso 2, né? Vejam aí que a 2, pessoal, é x ao quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1. É exatamente aquele pontilhado vermelho, ok? Ok? Eu vou ver se eu deixo aqui, pessoal, pelo menos para vocês recordarem, né? Para vocês recordarem e enxergarem com melhor precisão a solução 1. Vamos encontrar a solução 2, ok, pessoal? Então, para a solução 2, pessoal, onde tem um pontilhado vermelho aí que eu coloquei, ó, é x ao quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1, ok? Então, ficaríamos, pessoal, com x ao quadrado menos 5x mais 5 menos 1 menor do que 0, porque o 1 passa como menos 1, ok? Para o lado esquerdo, né?
Muito bem. Então, ficaríamos com x ao quadrado menos 5x mais 4 menor do que zero. Se é menor do que zero, ó, vão interessar para a gente, nessa segunda inequação modular, vai interessar para a gente soluções negativas. Ok? Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, a gente vai ter aqui, ó, para isso, ó, pessoal, a gente acha o nosso A, que é 1, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E as raízes, pessoal, vamos encontrar essas raízes aí, se vocês já fizeram aí, é x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero, olha o x, 5 mais ou menos raiz de 25 menos 16, né? Sobre 4, não é isso? Ó, menos 5 ao quadrado é 25, 4, menos 4ac, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 4 é 16, ok? Então, x, pessoal, vai dar 5 mais ou menos raiz de 9 sobre 4, e o x vai ser 5 mais ou menos 3 sobre 4, pessoal, ok? Muito bem. Vamos ver, ó, eu acho, pessoal, eu vou colocar aqui em cima, vai ficar melhor, certo? Então, a gente teria, pessoal, o x', 5 mais 3 sobre 4, seria 8 sobre 4, ó, 2, tá certo? E a outra solução, x duas linhas, ó, seria 5 menos 3 sobre 4. Ok, pessoal? Ah, pessoal, um detalhe interessante aqui, rapaz. Um detalhe que eu acho, pessoal, sutil. Eu coloquei aqui sobre 4, ó, mas vejam aí, ó, é 2A, né? O A não é 2, certo? Aqui o A é 1, ó. Então, só sobre 2, né? Ok? Só corrigir esse detalhezinho aí, pessoal. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Sobre 2, certo? Porque, pessoal, embaixo, ó, é menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Mas o a é 1, né? Conforme a gente viu aqui, ó, o a é 1, ó, e não 2, né? O a é 1. Então, 2 vezes 1, 2, ok? Dividido por 2. Então, vejam, pessoal, aqui ó, seria 5 mais 3 sobre 2, 5 menos 3 sobre 2, né? Então, teríamos, pessoal, 8 sobre 2. Nós vamos encontrar 4, né? Como primeira solução. E a outra, 5 menos 3, 2 sobre 2, ó, a unidade 1, certo? Muito bem, pessoal, muito bem. Eu deixei aqui a solução 1 para a gente não esquecer dela, pessoal, mas, ó, eu vou deixar ela aqui embaixo, aqui, ó, certo? Para a gente não... vejam aí, pessoal, vejam aí. Esboçando, então, a nossa solução, vejam aí, ó, nós teríamos, pessoal, o 1, certo? E o 4, não é isso? Ó, vejam a parábola, ó, passando pelo 1 e pelo 4, não esquecendo, né? Aberto e aberto aqui, né? Ficou meio fechado aqui, né, pessoal? Mas é aberto, certo? Porque não é menor ou igual, né? É só menor, certo? Então, vejam, pessoal, essa daqui é a solução 2, certo? Solução 2. Mas a solução 2, ó, os sinais que me interessam é menor. Então, só o negativo. Então, ó, acima do eixo é positivo, ó, entre 1 e 4 está abaixo, é negativo, depois do 4 é positivo, né? Então, me interessa somente essa solução aqui, né, pessoal? Que está aqui no meio, né? Ó, concordam? Aqui, ó. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Aqui e aqui. 1 e 4, ó. Só vai me interessar isso aqui, ó. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, veja, ó. Eu vou colocar assim, pessoal. Finalmente, certo? Teremos a solução, certo? Vamos lá. Ó, vamos lá. A gente vai ter que fazer a interseção de S1 com S2. Ó, o S1 quem é, pessoal? Está aqui embaixo, ó. O S1 seria do 2 até o 3, certo? 2 e 3. Vai ser, pessoal, a esquerda do 2 e a direita do 3, certo? E o S2? O S2 a gente determinou agora, certo? Vamos ver. O S2, pessoal, está aqui, ó, 1 e 4, certo? A bolinha do 4 aqui está aberta, tá, pessoal? Ela está meio fechada assim, né? Mas vamos colocar ela aberta para ficar correto, né? Ok? Certo. Então, ó, pessoal, o 1 está à esquerda do 2, concordam? O 1 está à esquerda do 2. Então, ele estaria aqui, ó, 1, ó. 1. Certo? E o 4 está à direita do 3, né? O 4 é maior do que 3, né? Então, ele estaria por aqui assim, ó. 4.
certo? Vejam que a solução 2 está entre o 1 e o 4. Ó. Vou colocar aqui, ó, entre o 1 e o 4. Certo? Muito bem. Então, pessoal, a nossa solução S geral é o S1 interseção com S2, certo? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é que tem que ter solução tanto em cima quanto embaixo, tanto na primeira quanto na segunda solução, certo? Então, vejam, ó, pessoal, ou seja, o risco tem que aparecer em cima e embaixo. Ó. Vejam que, pessoal, à esquerda do 1 ó, não tem nada, então eu não coloco, né? Só vai aparecer, ó, estão vendo lá? A direita do 1 aparece em cima e embaixo, estão vendo? E isso aqui vem até o 2, concordam? Olha lá. Porque a solução tem que aparecer em cima e embaixo. Depois do 2, ó, não aparece nada, então não coloco nada, né? Depois vem o 3, ok. Olha lá. Quando vem o 3, pessoal, percebam ó, que aparece em cima e embaixo, ó, até chegar no 4, concordam? Aqui, ó, até chegar no 4. Por quê, pessoal? Do 4 em diante não tem nada, então não coloco. Olha como ficou bacana. A solução está entre 1 e 2 e 3 e 4. Ou seja, ó, solução. Geralmente a gente coloca assim, pessoal, x pertence aos reais tal que, é uma forma clássica da gente colocar as soluções das inequações, certo? O x pertence aos reais é porque o x pode ser qualquer número real. Aí tal que é a sua solução. Então veja, ó, como o x está entre 1 e 2, pessoal, a forma que a gente tem de colocar entre um número e outro é assim, ó. Em matemática, quando você tem o x entre um número e outro, ó, entre 1 e 2, vejam que é exatamente a solução que a gente tinha colocado, né? Quando o módulo de x é menor ou igual a, x está entre menos a e a, ó, x está entre menos a e a, certo? E aqui, ó, ou, né? X está entre 3 e 4. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Está resolvida a questão, ok? Um minutinho, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, vocês, tá bom? Pessoal, legal então. Olha só, teve um pessoal que me pediu para que eu resolvesse a questão 7. Muito bem, eu vou resolver a questão 7, mas mesmo assim, tá, pessoal? As questões 5 e 6, elas envolvem essas ideias de inequações modulares. Vocês tentam em casa resolver, mas o procedimento padrão foi o que eu fiz aqui em sala de aula. Eu acho que para vocês vai dar beleza. Se porventura tiverem alguma dúvida, vocês vão lá, tem lá meu e-mail, pode colocar lá e a gente resolve a questão. E também a gente vai ter outras lives, vocês vejam direitinho se não conseguem resolver. E se já resolveram, beleza. Tá certo? Eu estou dizendo para aqueles que ainda não resolveram. Tá certo? Mas o procedimento padrão é esse que eu fiz aqui, tá certo? Muito bem. Eu vou colocar a questão 7, pessoal, para a gente resolver, tá bom? A 7. Pessoal, ok. Olha só, na questão 7, ó, os vértices de um triângulo são A menos 3, 6, B 9 menos 10 e C menos 5, 4. Certo? Muito bem. A questão diz, ó, determine então o centro e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Essa questão aqui, pessoal, especificamente ela foi colocada para a gente entender as noções de distância, das distâncias entre dois pontos. Tá certo? Só isso, essa é a ideia. Porque é o seguinte, pessoal, repara, ó, a bem da verdade, você tem, pessoal, um triângulo, tá certo? Que ele está pontuando aí na questão, ó, certo? Porque aqui os pontos, eles são independentes, certo? Você pode colocar A, B e C onde você achar melhor. Eu vou colocar o A, B e C aqui, ó A, que ele é o ponto menos 3, 6, certo? Mas aqui, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Só que a gente tem que passar, pessoal, deixa eu só pontuar uma coisa aqui interessante para vocês. A gente tem que passar a circunferência, pessoal, ele está dizendo aqui, ó, a circunferência é circunscrita, então ela está por fora, tá bom? Inscrita seria dentro, né? O circunscrito, ó. Aqui não tá bem desenhado, pessoal, mas a ideia é essa, aqui, ó. A circunferência, ela vem aqui, ela está por fora. Ela está circunscrita, certo? Por fora, certo? Vejam, pessoal, ó, no caso específico, a sua circunferência, ela tem o centro dela, certo? No caso, ó, como eu não sei quem é o centro, vejam só, o centro, pessoal, da circunferência, eu vou chamar de um ponto D, X, Y, porque se eu fosse chamar o centro de C, na questão ele já colocou o C,
certo? Ele já colocou um C, ó. Então, para não confundir, eu vou chamar de um D qualquer, certo? Vejam então, pessoal, vejam então. O raio, aí é que entra a sutileza. Aí é que entra a sutileza, porque, veja, ó, os nossos pontos são, ó, eu vou colocar aqui, ó, o ponto A, esse aqui, ó, menos 3, 6, certo? O ponto B, ó, esse daqui, seria 9 menos 10, ok? Todos sendo vértices dos triângulos, né? E o C, menos 5, 4, certo? Vejam então, ó, vejam então, pessoal, eu acho que eu vou até colocar aqui com vermelhinho, vai ficar melhor para vocês entenderem, ó. Repare, ó, qualquer segmento, pessoal, saindo do centro da sua circunferência e tocando na circunferência é o raio. Olha a beleza da questão, olha a beleza da questão, certo? Porque é assim que a gente define a circunferência, não é isso? Então veja, ó, qualquer segmento saindo do centro e tocando na circunferência é o raio. Tudo bem, mas a circunferência está passando por 3 pontos desse triângulo, pelos 3 vértices do triângulo, certo? Eu coloquei aqui, ó, A, B e C. Vejam, ó, pessoal, olha a sutileza, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o centro da circunferência, ó, a gente está chamando não de C, né, pessoal? Nós estamos chamando, para não confundir aí com o ponto C, nós estamos chamando de um ponto D, XY. Tá certo? Então vejam, pessoal, ó, a bem da verdade, a sutileza dessa questão era só enxergar isso, que qualquer distância, né, do centro até tocar na circunferência é o raio, certo? E que esse raio, então, pessoal, ele vai estar, pessoal, definido, ó, pela distância, ó, AD ou DA. Estão vendo aqui? Porque, ó, o raio, ele não sai do centro até tocar no ponto, certo? Então, ó, o meu raio seria, pessoal, a distância, olha lá, a distância de A a D, a distância de B a D, ou a distância de C a D. Tanto faz. Todos esses pontos aqui, pessoal, são pontos do raio. Ou, desculpa, são segmentos, não é isso aqui, ó? Essas distâncias entre esses 2 pontos são segmentos que definem o raio. Com essa pessoal, com essa ideia em mente, tá certo? Vejam só, eu vou colocar aqui em cima para ficar melhor. Então, vejam só, vem que, ó, eu vou pegar a primeira distância aqui, ó, a distância de A a D não é o raio, e B a D não é o raio, então, se essas distâncias são o raio, elas são iguais, ó. Então, a distância, ó, de A a D é igual à distância de B a D. Certo? Por quê? Porque é o raio. É exatamente o raio. Ok? Muito bem. Se isso acontece, pessoal, vejam só, lá nas minhas postagens eu já havia mostrado a vocês que a distância entre 2 pontos é a raiz quadrada da abscissa menos a abscissa ao quadrado, mais a diferença entre a ordenada menos a ordenada ao quadrado, certo? Então, reparem aí, ó, reparem aí. A distância entre A e D seria, ó, a raiz quadrada. Aí você vai, ó, vamos lá. Seria, ó, abscissa menos a abscissa ao quadrado. Então, seria, ó, x menos 3. Então, dá x mais 3. Certo? Reparem, pessoal, que quando a gente calcula a distância, é sempre com a raiz quadrada, né? Repara, ó, abscissa menos abscissa ao quadrado, mais ordenada menos ordenada ao quadrado. Ó. Repara, a ordenada da y menos a ordenada de A, que é 6. Então, fica y menos 6 ao quadrado. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado, a distância de B a D, ó, pessoal. De B a D. Seria, ó, abscissa menos abscissa, ó, x menos 9, certo? Ao quadrado, mais, repare que tem que ser y mais 10, pessoal, ao quadrado, porque é ordenada menos ordenada, ó, y menos 10, aí fica y mais 10, certo? Muito bem, olha só, pessoal, ou seja, ó, eu estou utilizando as fórmulas das distâncias entre 2 pontos para resolver uma questão clássica, né? Envolvendo os vértices de um triângulo onde são dados 3 vértices, é uma coisa inacreditável. Você pode encontrar, então, o raio e o centro. Vamos fazer isso aí. Olha só, pessoal, como eu tenho raiz igual a raiz, ó, eu posso cancelar, certo? E vou ficar, ó, com
x mais 3 ao quadrado, foi o que sobrou, né? Mais y menos 6 ao quadrado é igual a x menos 9 ao quadrado, mais y mais 10 ao quadrado. Vamos desenvolver cada termo desse aqui? Um produtozinho notável, né? Eu já vou fazer direto, tá, pessoal? X mais 3 ao quadrado, ó, seria o quadrado do primeiro, ó. 2 vezes 3, ó, 6, certo? Dá 6x, mais o quadrado do segundo, ó, 3 ao quadrado, 9. Aí em casa, vocês podem fazer x mais 3 ao quadrado, é x mais 3 vezes x mais 3. Isso aí, multiplicando termo a termo, que vai dar isso aqui, tá bom, pessoal? Aí, ó, y menos 6 ao quadrado, ó, y ao quadrado, menos 2 vezes 6, ó, 12y, mais 6 ao quadrado, que dá 36. Do outro lado, pessoal, x ao quadrado, menos 18x, que é 2 vezes 9, mais 9 ao quadrado, ó, que é 81. Mais, pessoal, y ao quadrado, 2 vezes 10, ó, 20y, mais 10 ao quadrado, dá 100. Eu já coloquei direto, mas vocês em casa depois podem ir fazendo esses termos com calma. Ó, pessoal, x ao quadrado aparece de um lado e do outro, a gente pode cancelar, y ao quadrado também, certo? Vamos passar só os termos em x e y, né? Vai ficar ó, 6x mais 18x, ó, porque estava menos 18x, tá bom? Aqui está menos 12y, pessoal. Aqui está mais 20y, passa menos 20y, certo? Ó, 100 com 81 dá 181. E, ó, sobrou agora 9 com 36, dá 45, passa menos 45. Concordam? Muito bem. Ó, 6x mais 18x dá 24x, menos 12y menos 20y dá menos 32y. E 181 menos 45, ó, 11 menos 5 dá 6, 7 menos 4 dá 3, dá 136. Certo? 136. O que a gente precisa verificar agora, pessoal, é se esses números são múltiplos, porque, ó 24 dá para dividir por 8, pessoal. O 33 dá, a gente só precisa confirmar se o 136 dá por 8, certo? Então, vejam aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, vai dar 8, olha lá, pessoal, vai dar, 7 vezes 8, 56. Então, ó, se a gente dividir o 136 por 8, dá 17, pessoal. Olha lá, 8 vezes 7, 56, vão 5, 8 vezes 1, 8, e 5, 13, certo? Então, a bem da verdade, pessoal, dá para a gente simplificar por 8 isso aqui, ó, que bacana. Então, vai ficar ó, 24 por 8, pessoal, dá 3, 32 por 8, ó, dá 4, e 133 por 8 dá 17. Então, vejam, ó, vejam. Essa seria a nossa primeira equação, 3x menos 4y igual a 17, certo? Isso a gente, pessoal, obteve quando nós igualamos os dois raios, né, de AD e de BAD. Aí agora a gente pode igualar, pessoal, de AD, CAD ou de BD, CD, aí do jeito que vocês acharem melhor. Mas eu vou fazer, pessoal, eu vou igualar, certo? Os raios entre AD e CD. Não esqueçam lá, pessoal, que o C é menos 5, 4, certo? Menos 5, 4. Eu vou, pessoal, acho que dá para eu vou apagar só aquela parte de cima lá. Acho que dá para a gente ir seguindo, certo? Vejam só. Tá bom? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Já que a gente já sabe, né, que o ponto C é menos 5, 4, né? Ok? Eu vou colocar aqui, pessoal, seguindo, tá certo? Seguindo, temos, certo? Temos também, ainda acho melhor, pessoal, temos também que a distância de AD é igual à distância de CAD, ok? Mas a distância de AD, pessoal, o ponto lá era menos 3, 6. Então já está até aí, né? Eu já vou pegar aqui, ó, seria x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6, certo? Ao quadrado. Vejam, pessoal, que agora é importante, certo? Vejam que o ponto C, pessoal, ele é, pessoal, menos 5, 4, né? Então ficaria, ó,
x menos menos 5, ó, seria x mais 5 ao quadrado, certo? E ordenada menos ordenada, né? Y menos 4, certo? Ao quadrado. É isso aí. Não esquecendo, né, pessoal, que isso aqui é o raio. Ok? Ó, raiz cancela, ó, com raiz. A gente vai ter, ó, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a x mais 5 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Certo? Ok? Então, vejam, ó, foi o que sobrou, né? Dentro das raízes, né? Vejam, pessoal, vamos desenvolver, ó, vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 3, ó, 6x mais 9. Y ao quadrado menos 2 vezes 6, ó, 12y mais 36, certo? Igual, do outro lado, pessoal, x ao quadrado mais 10x mais 25, ok? Mais y ao quadrado menos 8y mais 16. É isso aí, certo? Muito bem. Eu vou só apagar, pessoal, esse pedaço aqui, tá bom? Eu vou deixar só para a gente não esquecer, pessoal, quem é a nossa primeira equação aqui. Eu vou deixar ela aqui, ó, certo? A nossa primeira equação é 3x menos 4y igual a 17. Vamos ver se a gente consegue obter uma outra equação, né, pessoal? Tá bom? Ó, x ao quadrado, a gente cancela com x ao quadrado, ó, y ao quadrado com y ao quadrado. Então, vejam aí, pessoal, vai ficar ó, 6x menos 10x, porque está mais 10x, passa menos 10x. Menos 12y, pessoal, ó, está menos 8y, passa mais 8y. Somando agora, ó, 25 com 16 dá 41, certo? E 9 com 36 dava 45, passa para lá, menos 45. Ó, 6x menos 10x, pessoal, menos 4x. Menos 12y mais 8y menos 4y, e 41 menos 45 dá menos 4. Percebam, pessoal, aqui foi uma coincidência monumental, certo? Apareceram ó, 3 menos 4 na questão, ó, menos 4x, menos 4y igual a menos 4. Aqui foi uma coincidência. Mas ó, o que está indicando é que todos os termos são divisíveis por menos 4. Então vamos dividir por menos 4. Certo? Dividindo por menos 4, todos os termos ficam, ó, menos 4 por menos 4, ó, dá 1, fica x mais y, menos 4 por menos 4, ó, dá 1. X mais y igual a 1. Essa é a nossa segunda equação. Pronto. Quando a gente encontra, ó, aí eu vou fazer assim, pessoal, unindo 1 e 2, tá certo? Vem que. Vejam aí, pessoal, vejam aí. A primeira equação, ela está aqui, ó, não apaguei, né? Seria 3x menos 4y igual a 17. E essa da agora que a gente encontrou, ó, x mais 1 igual a 1, certo? Muito bem, pessoal, muito bem, certo? Ó, isso aí, pessoal, é um sisteminha. Ele é muito tranquilo de resolver. Vamos multiplicar a segunda equação por 4, pessoal, porque aí a gente fica com mais 4y e a gente cancela. Ok? Muito bem, então vai ficar assim, pessoal, ó, 3x menos 4y igual a 17, e embaixo, multiplicando por 4, ó, 4x mais 4y igual a 4. Olha lá, cancelando menos 4y com 4y, 3x com 4x, ó, 7x, e 17 com 4, 21. X é igual, pessoal, a 21 sobre 7. Olha lá, x é igual a 3. Não esqueçam que o x é a abscissa do meu raio, porque o meu raio era aquele ponto xy, mas pelo menos já encontramos a abscissa, que é 3, certo? Aí eu vou colocar aqui, pessoal, x mais y é igual a 1, concorda? Foi a nossa segunda equação. Então dá para a gente achar o y, porque o x é 3, né? Então ficaria 3 mais y é igual a 1, y é igual a 1 menos 3, ó, y é 2, certo? Muito bem, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, acho que vai dar aqui, ó, certo, pessoal? Logo, o raio será, pessoal, ó, a gente já tinha dito que o raio é esse ponto DXY, foi a primeira coisa que a gente definiu, né? Certo? Então, o raio será o ponto D, definido, pessoal, o x é 3 e o y é 2. Pronto, resolvemos o raio, resolvemos esse ponto, né?
do raio, né? Porque, vejam aí, pessoal, pessoal, desculpa, tá? Eu já ter colocado aqui como raio, né? A bem da verdade, isso aqui, o que a gente definiu como sendo DXY é o centro. Concordam? O raio, a gente já viu que é um segmento, qualquer segmento, partindo do centro até tocar, né, em qualquer ponto da circunferência. Foi isso que a gente falou, tá certo? Então, desculpem, aqui é o centro, né? O centro é DXY, D3, pessoal, aqui, ó, e também vejam, ó, pessoal, aqui o 1 menos 3 aqui, tá bom? É menos 2, tá bom? Não esqueçam aqui do sinal, tá? Ó, não é 3 menos 1, é 1 menos 3, né? Então, é menos 2, ok? Muito bem. Então, pessoal, o centro, pessoal, seria esse ponto aí, DXY, sendo 3 menos 2. Vejam, então, que para a gente finalizar essa questão, a gente precisa encontrar o raio. Mas aí o raio, ele é, pessoal, qualquer ponto aqui, ó, DAD, essa distância entre os pontos aqui, ó, DAD, ou DBD, DCD. Então, eu vou encontrar sendo DAD, certo? Aqui, certo? Vou colocar aqui, ó, finalmente, o raio será, olha lá, pessoal, o raio será, pessoal, distância entre A e D, ok? Mas vocês em casa podem encontrar a distância entre B e D, ou a distância entre C e D. Todas essas distâncias devem dar o mesmo número, porque é o raio, certo? Ok, vamos fazer a distância D, pessoal. A distância D já está lá, ó, já está até aqui já pronta, ó. Raiz de x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado. Eu vou colocar aqui, fica melhor, tá certo? Ó, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado. Vamos lá? Vai ficar raio. Ó, o x foi quanto, pessoal? O x foi 3. Então fica, ó, 3 mais 3 ao quadrado, mais... Quem foi o y? Menos 2. Então, menos 2 menos 6 ao quadrado, certo? Vai ficar, pessoal, 6 ao quadrado, né, que é o 3 mais 3, 6, mais menos 2 menos 6, menos 8 ao quadrado. Olha o raio, pessoal. Será 6 ao quadrado, 36. O menos 8, como está ao quadrado, fica positivo. 8 ao quadrado, 64. Olha lá. 36 com 64, dá 100, né, pessoal? 100. Olha o raio, pessoal. Raiz quadrada de 100, raio 10. Ok? Então, raio 10, em casa seria excelente tarefa vocês encontrarem também a distância entre BD e a distância entre CD e verificarem que esses valores têm que dar, pessoal, 10, certo? Muito bem, vou dar mais um minutinho, pessoal, qualquer dúvida aí vocês me dizem, tá certo? Pessoal, olha só, espero ter, assim, podido contribuir com vocês aí da melhor forma possível. A minha ideia, pessoal, vocês já viram, então, que essa forma que eu estou pontuando minhas aulas, ela tem sido, né, mostrando essas videoaulas, que ela já é um material que eu tenho gravado, e a gente fazendo essas lives aí, para que vocês possam ir tirando as dúvidas de vocês. Agora, pessoal, detalhes importantes, então, certo? Então, para a prova, pessoal, eu ainda não tenho, geralmente, eu estou pensando, assim, em uma forma de poder avaliar vocês de uma forma inteligente, assim, que seja coerente, que seja justa nessa época de pandemia. Então, também fiquem bem tranquilos em relação a isso, porque a ideia não é criar nenhum pânico, né, nenhum alvoroço, nada disso. É a gente fazer uma prova tranquila, onde eu possa ter pelo menos uma ideia de como avaliar vocês de uma forma plena e tranquila. Aqui a ideia é ser coerente, é ser justo. Tá certo? Então, em relação a isso, vocês fiquem tranquilos, que no devido tempo eu vou falar como é que será essa prova. Tá certo? Ok? Então, pessoal, com isso... a gente vai terminar a nossa live, depois eu vou marcar outras lives, eu posso, resolverei outras questões, depois quando nós entrarmos em limites e derivadas, eu vou postar outras listas também, para que a gente possa estudar melhor, e eu vou resolver questões com vocês, tá certo? Mas assim, pessoal, de início é só agradecer a gentileza de vocês, aos que estiveram presentes, tá certo? E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, mantém contato comigo lá
pelo e-mail, tá certo? Essa live, pessoal, ela vai ser postada lá no nosso Ava Moodle, tá certo? Então, de repente, se vocês quiserem rever essas questões, estudarem com mais profundidade, aí vocês verificam, tá certo? Mas, ó, obrigado pela gentileza, pessoal. Valeu, então, certo?